que eu saio daqui mais uma vez armado até os dentes, amém? Glória a Deus, Deus é fiel, quero estar grato a Deus por essa oportunidade única e singular. Enquanto eu falo algumas palavras, eu quero pedir a todos que trouxeram a sua Bíblia, enquanto trouxeram a Bíblia Sagrada, encontre por favor o Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, o capítulo de número 4 e o versículo de número 21 a seguir. Essa foi a palavra que Deus colocou ao nosso coração. Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 4 e o versículo de número 21. Deus é fiel. A Jesus seja dado toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Quero estar grato a Deus pela vida do meu amigo pastor Ailton, esse homem de Deus que me cedeu essa oportunidade, me botou no estreito, né, irmão? Porque aqui só tem tocha de Jeová, me botaram aqui para fazer, ó, o bispo ali que nos recebeu, uma recepção especial para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando o Senhor, a sua família. E de uma coisa eu tenho certeza, que essa é a casa do Senhor e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Venho acompanhado da minha noiva que se encontra lá no fundo, a missionária Lidiane. Eu tenho 2 filhos, Deus foi generoso comigo, 2 filhos varão na época. Se fosse no tempo de antigamente, eu era rico, né? Porque antigamente era riqueza ter 2 filhos homens. Deus é fiel, mas o importante é vir com saúde, né? Seja homem, seja mulher. Glória a Deus, é uma brincadeirinha. Tá ali meu filho David Gabriel e Arthur Micael. A gente inventa essas coisas, né? 2 nomes. Parece aqueles atores de antigamente. Vamos botar 2 nomes para chamar a atenção. Glória a Deus. Quantos acharam o Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 4? É 4 não, 5. Misericórdia, a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo. É 5? 5:21, é só pular um pouquinho. Glória a Deus. É o nervoso, tremendo, né? Na presença de Deus devemos tremer e temer. Aleluia. Todos acharam? Digam amém. Amém. Diz assim: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais por nome de Jairo, e vendo-o prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de quem? Jesus. Ouvindo falar de quem? Jesus. Para estremecer o inferno. Ouvindo falar de quem? Jesus. Veio por detrás, entre a multidão, e tocou as suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curada daquele mal. Amém? Versículo de número 42, para ver se combina a mensagem, diz assim: e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Amém? Amém. Glória a Deus, Deus é fiel, né? Chegou a parte mais dele. Queridos e amados irmãos, sou um pouco manso, né? Os irmãos que me conhecem sabem, eu sou manso. Então se alguém dormir, você dá uma cutucadinha assim, fala bem assim: o pregador é manso, mas a palavra é do céu. Amém? Amém. Aí quando Deus falar com você, você dá um brado de glória a Deus bem alto, não para o pregador, porque Deus está falando com você. Amém? Amém? Quando Deus não falar com você, você glorifica do mesmo jeito. Por que, pregador? Porque Deus está falando com alguém do teu lado, Deus está visitando o problema de alguém, Deus está indo no hospital, Deus está indo dentro do presídio livrar alguém. Sabe por quê? Porque Deus é fiel e a Bíblia diz que a sua palavra não volta vazia. Queridos e amados irmãos, essa noite, quando vinha no meio do caminho, eu tinha preparado, tinha lido o texto de Jericó, falar de muralhas, porque é essa a campanha. E quando eu cheguei no meio do caminho, Deus mudou a palavra, porque a palavra é de Deus. A obra não é minha, a obra não é do bispo, a obra é de Deus. Eu não sei o que Deus quer falar nessa noite, com quem Deus quer falar essa noite, mas de uma coisa eu tenho certeza, que Deus vai falar ao teu coração. Amém? Queridos, havia um homem principal da sinagoga, por nome de Jairo, conhecido esse homem que tinha fama,
que tinha condição financeira melhor do que talvez a minha e a sua e de muitos que estão aqui. Esse homem que tinha muita estrutura, porque ele era um principal da sinagoga, um homem que não poderia ter um encontro com Jesus, já visto que Jesus Cristo de Nazaré, o rabino mais fiel da história, que todos vão falar e dizer bem assim: o fulano prega demais, o pastor Bertano prega demais. Alguém vai dizer bem assim: o bispo dessa igreja prega como ninguém. Mas ninguém vai pregar mais do que Jesus, porque ele é maior do que toda pregação. Ele é o maior pregador da história, o melhor pregador da história. A Bíblia vai dizer que não vai entrar, pastor, nessa igreja, nem em igreja nenhuma, alguém que pregou melhor do que Jesus, porque ele é fundador do evangelho, ele é o dono da palavra, ele manda, ele faz do jeito que ele quer. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus termina de ter um culto de libertação. Ele expulsa o demônio do endemoniado de Gadara, e ele atravessa e entra dentro do barco. E quando ele entra dentro do barco, as pessoas, quando ele termina de descer, diz a Bíblia que o homem vem atribulado de espírito. Por quê? Porque a sua filha estava moribunda e morta. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus se apresenta até ele. Quando ele toca em Jesus, fala assim: pelo amor de Deus, tu és o rabino que eu vejo curar, porque eu ouvi falar de ti. E por quê? Porque você curou o cego Bartimeu, porque você é aquele que ressuscitou Lázaro, porque você é aquele que curou leprosos, porque você é aquele que faz o que ninguém consegue fazer. Você é o principal da história. Você é aquele que rabino nenhum conseguiu ser igual a você. Por quê? Porque você é diferente dos fariseus, porque você é diferente dos saduceus, e ninguém há como você. Por quê? Porque até o vento e o mar lhe obedecem. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus Cristo de Nazaré para escutar Jairo. Haja visto que, segundo a história, Jairo rejeitou Jesus. Por quê? Porque ele era principal da sinagoga, e ser principal da sinagoga tinha que seguir alguns requisitos, porque apareceu, bispo, todo mundo sabe, alguns homens sabem disso, que apareceu antes de Jesus alguns homens dizendo que era o Cristo, um por nome de Judas, e outro que eu não me lembro o nome agora, dizendo que era o Cristo que ressuscitaria, dizendo que era o Salvador da humanidade, dizendo que era aquele que Isaías falou que ele vinha saltando sobre os montes. E esse Judas agora morre, esse outro também morre, acaba aquele que era uma religião. Então colocaram uma coisa, uma lei, que para ser o Cristo, para ser o Salvador da humanidade, tinha que vir alguém que viesse do trono de Davi, que tivesse estrutura e que fosse alguém diferente. Nasce dentro de uma manjedoura de uma virgem, nasce um homem por nome de Jesus, um jovem, uma criança que o diabo tentou matar. Aos 12 anos ele está ensinando a doutores da lei que estudaram a vida toda. Aos 29 anos e meio ele vai ser batizado com João. Para quê? Para cumprir na sua vida o que era que estava escrito. Por quê? Porque Jesus era diferente, Jesus era diferenciado. Após ele ser batizado, ele sai contratando, chamando os 12. Sabe o que me acha interessante, bispo? É que ele tinha tanta autoridade, é que ele tinha tanta intimidade, que ele passa por Pedro e fala: Pedro, ele olha: oi, quem é você? Ele fala: eu sou Jesus Cristo de Nazaré. E o que é? Sai, larga essa rede, porque eu te farei pescadores de alma. A Bíblia vai dizer que Pedro larga na mesma hora, e larga tudo e fala assim: eu quero pescar almas, eu quero ser diferente. Diz a Bíblia Sagrada que olham para Jesus, e quando Jairo agora olha para Jesus, ele entende que ele não pode conversar com Jesus, porque Jesus não apresentava os requisitos que botaram na lei. Mas Jesus é maior do que a lei, Jesus é maior do que a história, porque ele é desde antes da fundação do mundo. Nesta noite eu venho te dizer que marcaram alguma coisa para você, que falaram alguma coisa para você, que botaram algum propósito para você não chegar até lá, mas quem te chamou foi Jesus Cristo de Nazaré, e ele vai fazer o que ninguém faz. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A gente fica por cima, pastor bispo. Por quê? Porque a gente cria um propósito, fala: eu não posso ir lá, porque lá tem isso. Eu não posso chegar perto dele, porque eu sou isso. Era isso que falaram com Jairo: você não pode encostar perto de Jesus, porque ele não apresenta os requisitos, porque ele não é isso. Você não pode chegar até ele. Mas Lázaro sente dor, e quando ele sente uma dor, ele encontra. Imagina alguém chegando do lado dele e falando assim: você se lembra daquele rapaz que esteve aqui, aquele rabino que esteve aqui, ele que
pregou em tal lugar, ele que fez isso e fez aquilo. Você se lembra que ele não olhou para a dificuldade, ele saiu. Ele se lembra quem pode mudar a tua história. Imagina alguém falando lá de lá, dizendo assim: ei, Jairo, só quem pode mudar a tua história se chama Jesus Cristo de Nazaré. Deixa eu te dizer com isso que aqui tem a ver, igreja do Senhor. Isso que você está falando, pregador, com as muralhas de Jericó, pessoas para a muralha cair tiveram que andar, meu pastor, 7 dias ou 6 dias dando uma volta. No último dia disseram que tinha que dar 7 voltas. Era cansaço, era dificuldade, era luta, era provação, mas o que tinha que acontecer era fazer a vontade de Deus. O que temos que fazer é a vontade de Deus para que o milagre acontecesse na vida de Jairo. Uma muralha tinha que ser derribada, uma barreira tinha que cair por terra, e a barreira foi encontrar com Jesus. Aleluia. Jairo percebe que só ele pode trazer vitória para ele. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz, pastor, que ele chega, se apresenta perante Jesus e fala assim: vamos na minha casa, vamos conversar comigo, porque basta só uma palavra e essa menina há de viver. A Bíblia diz que Jesus não rejeita ele, igreja, porque Jesus não despede ninguém de mão vazia. A Bíblia diz que Jesus abraça ele das costas e fala: Jairo, vamos para a tua residência. Quando ele vai para a residência, uma mulher toca na orla dos seus vestidos, e a Bíblia Sagrada diz que ela ouviu falar de Jesus. Essa mesma Bíblia vai dizer que essa mulher, que por 12 anos, irmão Ailton, pastor Ailton, sofria de uma enfermidade mortal, de uma hemorragia, que sangrava o tempo todo. Eu imagino agora ela sonhando em casar e não podia casar, bispo. Eu imagino ela sonhando em ter um marido e ela não podia ter um marido. Eu imagino ela falando assim: eu quero ter uma criança, e ela não podia ter uma criança. Por quê? Porque ela sofria de uma enfermidade. Os homens daquela época, os fariseus, olhavam para ela e diziam assim: você tem que ficar lá. Mas a Bíblia diz que ela tinha dinheiro, e quando ela tinha dinheiro, ela gastou tudo que tinha. Quando ela gasta tudo que tinha, que acaba o dinheiro, agora fariseu, irmão Ailton, pastor Ailton, não olha mais para ela. Agora saduceu não era para ela. Por quê? Porque acabou-se o dinheiro, e naquela época acabou-se o amor. Mas alguém chega, mela a sua sujeira, ou toca na sujeira. Alguém resolve entrar, meu pastor, onde ninguém gostaria de entrar. Alguém resolve dar uma de missionário e resolve ir lá falar do amor de Jesus. Eu imagino nessa área, nesse lugar, dos imundos, dos impuros, parando alguém dizendo assim: o que é que está acontecendo com você? Porque já tem um bocado de tempo que eu estou aqui, que eu te vejo passar por aqui, estar nesse lugar. Eu imagino ela falando assim: eu sou doida para voltar para minha casa, eu sou doida para me deitar na minha cama, mas toda vez que limpa, que me purifica, que eu pego a minha roupa, que eu queimo, que eu pego uma rolinha e entrego o sacerdote, que quando eu chego em casa, que eu penso em deitar, volta tudo normal. Eu vou para médico, vou para aquilo, vou para lá, mas não acontece. Por que está acontecendo isso comigo? Eu imagino um missionário cheio de Deus, olhando e dizendo assim: porque tem problema que o médico não pode resolver, porque tem problema que o ser humano não pode resolver. E quem resolve, me diz por favor, só Jesus de Nazaré resolve. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que ele deixa uma palavra porque ela ouviu falar de Jesus. Imagina alguém falando assim: Jesus cura porque ele curou os leprosos. Jesus cura porque ele deu visão ao cego Bartimeu. Jesus cura porque ele deu visão ao outro cego. Jesus cura porque ele é diferente. Aí ela sai. A história vai dizer que essa mulher tinha que andar com o sininho na mão no meio do caminho, porque foi isso que colocaram. Havia uma barreira entre ela e a cura, e a cura só encontramos em Jesus Cristo de Nazaré. Quem é esse? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus está passando, e quando ele está voltando havia uma multidão, muitas pessoas, porque a multidão o acompanhava, porque muitos estavam buscando milagre. Nem todo mundo que o acompanhava queria estar com ele, mas queria que ele levantasse a mão e os pães se multiplicassem, e os peixes se multiplicassem e houvesse cura. A Bíblia Sagrada diz que Jesus volta, e quando está caminhando com Jairo, vem uma mulher. Imagina no meio do caminho. Sabe o que é interessante, pastor Ailton? É que no meio do caminho ela larga aquele sininho que prendia ela, para ela não se passar. Ei, eu sou impuro, ninguém ia deixar ela encostar ali de junto, porque a história vai dizer que ela tinha que andar aproximadamente 50 metros de distância de alguém que era puro, de alguém que era limpo. Ela nunca
poderia encostar de junto de Jesus. O que ela faz? Ela fala assim: ei, eu lanço tudo por terra e vou viver uma nova história, esquecendo das coisas que atrás fica. Eu prossigo para o alvo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Ela deixa tudo. E quando ela deixa, ela sai. Eu imagino ninguém olhando para ela, porque ela era uma pessoa simples. Ela perdia muito sangue, então ela era uma pessoa bem magra, com a cara de velha. Eu imagino se ela tivesse uns 30 anos, com cara de mais ou menos 45 ou mais. Não falando mal das pessoas que têm 45 anos. A Bíblia vai dizer que ela sai andando. Ela estava tão fraca, bispo, que ela tocou na hora dos vestidos. Ela não conseguiu ficar em pé e abraçar Jesus. Ela toca na hora dos vestidos, na parte mais baixa, se mostrando humilhada, um sinal de humilhação. Por quê? Porque para se encontrar com Jesus precisamos estar de joelhos dobrados. Quando ela toca em Jesus, a Bíblia diz que o sangue cessa na hora. Aconteceu na vida dela o que não aconteceu nos médicos, meu amigo pastor Ailton. Aconteceu na vida dela o que ginecologista não podia fazer, não podia resolver, médico nenhum conseguiu resolver. Mas só em tocar em Jesus, o sangue parou de descer. Na mesma hora ela se sentiu curada. Diz a Bíblia Sagrada que na mesma hora ela sente algo diferente. Imagina ela saindo de ladinho, porque a gente é assim: eu já recebi minha cura e agora eu vou sair. Quando ela olha que vai saindo, Jesus fala bem assim: quem me tocou? A Bíblia diz que um dos discípulos toca e Jesus fala bem assim: a multidão te aperta e te oprime, e o Senhor está dizendo que te tocou. Temos mais de 10 mil pessoas aqui aproximadamente. Tem homem do lado te tocando, tem mulher do lado te tocando, tem pessoas que nem conseguem gostar de um de ti, e tu está perguntando quem te tocou. Jesus fala: Pedro, eu te digo uma coisa, o toque que tocaram em mim foi diferente. O que você quer dizer com isso, pregador? Que tem oração que faz efeito sobre o céu, e na mesma hora Deus responde. Isaías vai dizer que Deus responde, meu bispo, estando a gente ainda falando. Tem toque que é diferente, tem toque, Jesus fala bem assim: alguém me tocou e esse toque é diferente. Esse toque é alguém de quem quer compromisso comigo. Esse toque é de alguém que quer amizade comigo. Esse toque é de alguém que quer intimidade comigo. Esse toque é de alguém que sabe que só eu posso fazer o milagre. Glória a Deus. Se fosse um fariseu, quando ela falasse: eu te toquei, Senhor, o fariseu pegaria ela, lançaria no mesmo lugar, porque ela era rejeitada, ela não podia andar no meio da sociedade. Se fosse você, quantas vezes eu e você estávamos no meio da sociedade e as pessoas nos julgavam? Quantas vezes passamos na rua, eu já passei na rua, e pessoas olharam e mudaram de caminho porque achavam que eu era ladrão por ter tatuagem. Porque as pessoas nos julgam pela aparência, não que a gente é. O homem por nome de Samuel julgou desse jeito. Quando Deus mandou ungir um rei sobre todo Israel, a Bíblia Sagrada vai dizer que separa o homem por nome de Davi. Deus fala assim: vai lá na casa de Jessé, o Belamita, e separa que eu escolhi um novo rei para Israel. A Bíblia Sagrada vai dizer que Samuel era o profeta do momento, o profeta que conversava, meu pastor, diretamente com Deus. Foi ele que ouviu a voz de Deus dizendo assim: Samuel, Samuel. Por 3 vezes o chamou e ele falou assim: eis-me aqui, Senhor. A Bíblia diz que até então, do dia que Samuel chegou do sacrifício de Ana, não se ouvia falar da palavra do Senhor. Daí, depois que Deus falou com ele, passou a se invocar o nome do Senhor. A igreja estava parada. Diz a Bíblia Sagrada que agora Samuel é o novo profeta, sacerdote e juiz daquela época. Ele sai, quando ele sai ao encontro, ele abarca o jumento. O seu moço vai na frente para avisar que o profeta haveria de chegar. Todos os homens naquela época, mulheres dentro da sua casa, ficariam preocupados e pensavam: o que é que o profeta, o homem de Deus, tem que fazer na nossa casa? Haja visto que temos que ter alguma coisa na mão, temos que ter presente, porque ninguém apresenta-se perante o profeta de mãos vazias. Temos que abençoar. A Bíblia Sagrada vai dizer que chega agora o profeta. Quando o moço chega avisando um dia antes, talvez fale assim: o profeta Samuel está chegando aqui e quer ganhar toda a família reunida. Imagina Jessé olhando para ele e dizendo assim: mas por quê? Porque na minha casa o que tem aqui talvez seja um dos guerreiros. Será que alguém vai morrer? Ou será que alguém vai ser exaltado? A Bíblia Sagrada diz que quando ele chega, que se apresenta no portão,
O homem por nome de Jessé, meu bispo, olha e fala assim: a tua vinda é de guerra ou de paz? Por quê? Porque profeta não entrega o que quer. Profeta entrega aquilo que Deus manda. Profeta entrega a revelação de Deus. Não adianta passar a mão pela cabeça. Não adianta bajular. Não adianta limpar, dar leitinho. A palavra tem que ser pregada, independente de onde seja, independente de quem seja. Sabe por quê? Porque quem manda na obra não é o homem. Quem manda na obra não é o dizimista. Quem manda na obra não é o ofertante. Quem manda na obra não é o prefeito. Quem manda na obra é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que derruba muralhas. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando ele entra, a Bíblia diz que reúne todo mundo. E quando Samuel olha e fala assim: só pode ser esse rei. Porque esse cidadão, meu bispo, tem cara de rei. Ele se veste como rei. Ele se porta como rei. Ele só pode ser o rei. Ele não pergunta a Deus. Ele não consulta a Deus. Porque a gente, às vezes, pensamos que temos experiência demais. Eu costumo dizer que a gente que é profissional erra mais do que os ajudantes. Por quê? Porque o ajudante mede na nossa área. Mede uma peça, fala: será que vai dar certo? Essa peça é cara, mede de novo. A gente não, deve ser essa medida mesmo. Eu faço isso direto e a gente engole os 10. A gente come alguns centímetros e erra. Quando a gente se acha autossuficiente, que pode, que já sabe fazer, Deus olha e fala assim: você não pode, você não faz. Tudo tem que ser na minha direção. Tudo tem que ser consultado por mim. É ver um cidadão com cara de rei embaiado nas academias. Eu imagino treinando o rosto dele dobrado, braço grande, alto, com estatura de rei, lutador, com corte talvez no seu corpo das batalhas, e fala bem assim: só pode ser esse, eu não vou nem perguntar. Está aí o problema. Está aí o problema das muralhas que acontecem na nossa vida. Que às vezes vemos uma coisa e não entendemos como muralha, aceitamos como presente de Deus. Nem tudo que brilha é ouro. Não oramos para o casamento, não oramos para o noivado, não oramos para o namoro, porque o rostinho é bonito demais. E tem uma muralha para ser derrubada. Porque quando se ora, a muralha é derrubada. E abre-se os seus olhos, porque depois que a muralha cai, a gente consegue ver lá dentro. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que tem muralhas impedindo o trabalhar dele na tua vida. E só você pode mudar esse jeito de ser. Samuel olha, e quando ele olha, igreja, ele fala: é esse rei. Só pode ser ele. Mas ele esqueceu que Deus não vê o que o homem vê. Quando ele tira o óleo, pastor, imagina ele tirando o azeite, ele tirando o chifre. E quando ele vai derramar em você, aí Deus fala assim: Samuel. Ele se lembra da voz de quando ele tinha aproximadamente 14 anos de idade. Ele fala: essa voz é a voz de alguém que eu conheço. Oi, Senhor. Ele fala bem assim: não é esse que é para ser ungido, mas Deus, esse tem cara de rei, mas eu não escolhi para rei. Por que, Senhor? Porque tu vê o que está diante dos olhos. Eu vejo dentro do coração. Eu sei quando o coração é mau ou bom. Sabe por que sua vida tem sido abençoada? Sabe por que Deus? Sabe por que o diabo se levantou contra a tua vida? Sabe por que o diabo tenta parar a tua caminhada? Sabe por que o diabo investiu no teu ministério? Sabe por que Satanás investiu no teu casamento? Sabe por quê? Porque Deus viu em você o que o diabo não consegue ver. O diabo sabe que você é mais do que vencedor. Aí ele fala assim: eu vou destruir aquele casamento. Sabe por quê? Porque você caminhando com seu marido ou com a sua esposa, almas vão se prostrar ao Senhor. Há uma barreira sendo derrubada. E Deus me trouxe aqui para te dizer que você é a escolha mais certa que Deus fez. A Bíblia diz que ele não pode ungir, porque só se unge quando Deus manda. A Bíblia diz que ele baixa a cabeça e tem que ser humilhado. Ele olha e traz mais. Aí vai trazendo só os bons, porque a gente só coloca os bons, né? Só mostra as coisas boas. Não é que nem Jesus, que deixa pro final mostrar tudo bom, não. Trouxeram logo os bons. Fala: se não foi Eliabe, eu não sei qual foi o primeiro. Deve ser Abinadab, não sei qual foi o primeiro. Deve ser não sei quem, só pode ser ele. Não é ninguém, sabe por quê? Porque Deus te escolheu, não porque você tem dinheiro, não porque você tem um rosto bonito. Deus te escolheu porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. E você estava perdido. Quando passa, ele fala: você acabou os seus mancebos? Ele fala: não, tem um rejeitado lá no fundo, que mora lá no quartinho do fundo.
Não pode vir aqui, só vem 2 vezes por semana. Não olha para o rosto do pai, porque é o filho rejeitado. E quando sai para levar comida para os irmãos da guerra e é rejeitado lá. Pronto, manda ele vir, porque esse é o rei de Israel. A Bíblia diz que no lugar da tua vergonha, Deus há de te dar dupla. Vamos voltar, igreja. A Bíblia diz que a mulher toca, e quando toca, ela fala: eu toquei, Senhor. Eu imagino todos olhando para ela. Porque quando passava no arraial dos imundos, ninguém olhava para ela, pastor. Vocês olhariam? Por lugar onde só tem imundice? A gente passa por longe. Se ela tinha que andar de 100 a 50 metros de distância, como é que eu vou chegar no lugar imundo? Mas teve um missionário que foi fazer a obra de Deus. A Bíblia diz que ele passa, que quando ela passa, todos olham, ninguém focava nela, até Jesus a encontrar. Ou até ela se encontrar com Jesus. Sabe por que as pessoas te bajulam? Sabe por que as pessoas querem estar perto de você? Porque a muralha que havia na tua vida, chamado diabo na tua vida, que te fazia acontecer, fazia isso, prostituição, bebida, isso e aquilo, entrou, foi derrubada, caiu por terra e apareceu um brilho diferente que se chama Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que ela sobe, e quando ela olha, a vida dela não é mais a mesma, meu pastor. Sabe por quê? Porque ela teve um encontro marcante com Jesus. Quando temos um encontro marcante com Jesus, a nossa vida muda. Muralhas são derrubadas, o diabo não manda mais na nossa vida. A prostituição não entra na nossa vida mais. A bebida, sentimos nojo. As drogas, pastor, porque Deus é maior do que tudo nessa terra. Sabe o que é interessante? É que Jesus não vê como o homem vê. Prova isso, pregador. A Bíblia diz que ele está voltando para curar a filha de um homem que era bem financeiramente. É isso ou não é que a Bíblia diz? A filha de Jairo, quando ele volta, o principal da sinagoga, quando ele vai voltando, a mulher toca nele, pastor. Ele podia rejeitar. Já saiu o milagre mesmo. Ele vem da honra. Em outras palavras, ele está dizendo assim: ninguém acreditou em você. Você era jogado na lama, era impura, era suja, mas eu acredito em você, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. O que você quer dizer com isso, pregador? Eu quero te dizer que Deus te amou desde o primeiro momento da sua vida. Ele te escolheu desde antes da fundação do mundo, desde quando teus ossos, antes de ser formado, Ele já tinha dito bem assim: vai ser da minha igreja, vai congregar naquele lugar, vai pregar minha palavra, vai ser levita, vai ser membro, porque Ele te ama e limpou as tuas sujeiras que o diabo colocou, a barreira que o diabo te colocou na tua vida, a muralha para afastar você de Deus. Nessa noite Deus me trouxe aqui para te dizer que no dia que você confessou e deixou, Ele derrubou essa muralha. Aleluia! A Bíblia diz que ele larga aqui, o milagre aconteceu. Imagina a mulher dizendo assim: eu encontrei alguém que faz a diferença, e esse alguém se chama. Eu imagino alguém falando assim: você está fazendo o que aqui? Quando ela chega em casa, o que é que você está fazendo aqui? Você já passou pelo sacerdote? Ela fala assim: eu conheci o sacerdote, que é o sacerdote do sacerdote, é o médico dos médicos, é o rei dos reis, é o senhor dos senhores. Ele cura, ele limpa, ele sara, ele faz cirurgia se precisar tocar. E o que aconteceu? Eu simplesmente toquei na hora dos seus vestidos, e na mesma hora eu fui sarado. Por quê? Porque só Jesus faz milagre. Aí ele cura ela, pastor, bispo, e fala bem assim: agora eu vou na tua casa, Jairo. Eu imagino Jairo se estivesse murmurando: pastor, porque eu tenho um dinheiro, será que ele vai me deixar para lá? Será que ele vai parar agora para conversar com essa mulher? Uma mulher que era imunda, uma mulher que não precisava, e vai parar, minha filha está morrendo lá. Jesus fala bem assim: espera só um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Ele larga tudo. Ele poderia rejeitar, porque Jairo o rejeitou, porque ele veio de um culto abençoado e cansativo, um culto de libertação. Ele poderia falar assim: eu estou cansado e agora eu preciso dormir, eu não posso ir lá, me deixa para depois, se der certo, Deus. Mas a menina morreu, o problema dele, o problema de Jairo. Jairo me rejeitou, porque às vezes a gente faz isso: eu não vou naquela igreja não, porque me trataram mal.
Eu não vou mais na casa daquela igreja não. Eu não vou congregar mais ali não, porque me trataram mal, porque o pastor não me olha por causa disso, por causa daquilo. Ei, deixa eu te dizer, se Jesus, que é Jesus, não rejeitou o chamado, quem dirá você? Quem dirá você? A muralha que o diabo está colocando para destruir o teu ministério, o teu chamado, o operar de Deus na tua vida. Nesta noite Jesus me trouxe aqui para te dizer que já caiu por terra no nome daquele que tem todo o poder. Senhor, mas será que ela vai estar viva? Porque o Senhor perdeu 15 minutos aqui. O Senhor passou um tempo a mais aqui. Vamos já na tua casa. Eu vou te dizer uma coisa já. Eu não preciso ir lá não. Mas eu vou. Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Chega lá e entra. Ele olha. Fala, a menina está dormindo. Dormindo o que, Senhor? O pulso não bate. O corpo está frio. A menina não pisca, mas o olho não fala, não sai respiração. Ele fala, Talita cumi. Levanta e anda. A Bíblia diz que a menina levanta. Ele fala, Jairo, a tua casa recebeu salvação hoje. Eu imagino Jairo chorando e os curiosos olhando, dizendo assim, será que Jairo não vai deixar a gente ver? A gente vai entregar para Jairo. Jairo falando assim, pode acabar todo o meu dinheiro, pode acabar toda a minha finança, eu posso perder o emprego lá na sinagoga, mas nessa noite eu conheci alguém que tem poder de verdade para mudar a história, para transformar a vida, para ressuscitar os mortos. E esse alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se você conhece ele, por favor, enalteça o nome dele, glorifique o nome dele, exalte o nome dele, porque ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Não tem dia ruim para Jesus, irmão. Tem dia ruim para mim, tio. Tem dia ruim para qualquer um daqui da igreja. Tem dia que a gente acorda com a cabeça doendo, né, assim. A gente fala bem assim, hoje eu não vou nem trabalhar. Tem dia que a gente fala bem assim, eu não posso ir para o culto porque eu estou me sentindo mal. Mas todos os dias Jesus está aqui no culto dizendo assim, eu derrubo as muralhas que tem na vida dele. Eu derrubo tudo que tiver na vida dela para que o meu nome seja glorificado. E para eles entender que eu os amo. Independente de cor, raça, de religião, independente de qualquer coisa. Toda vez que você sai da sua casa, que você se levanta, Deus fala assim, ei filho, antes de você se levantar, eu já estava do teu lado para te dar um bom dia. Jesus é aquele que te dá o primeiro bom dia antes do teu namorado mandar no WhatsApp. Jesus é aquele que te chama primeiro. Jesus é aquele que quando você está caído, ele pega na tua mão para te levantar quando todos te julgaram. Jesus é aquele que tira toda a barreira, derruba toda a muralha para que você se achegue para perto dele. Jesus é aquele que não vê religião, raça, nem cor, mas nessa noite ele me trouxe aqui para te dizer que não tem barreira, que não tem muralha, que não tem impedimento, que não tem enfermidade, que o meu Deus não possa arrancar para travar a tua vida, para mostrar que ele é Deus, para mostrar que ele faz história, porque ele te ama, além de qualquer coisa que você ouviu. Aleluia. Jairo agora tem uma filha feliz. Porque ele pensa em ser avô, meu pastor. E ele só tinha aquela menina. E Deus é um Deus que não joga os seus sonhos fora. Deus é um Deus que realiza sonho. Então nessa noite volte a sonhar, igreja. Você não é um perdedor não. Você é servo de um Deus Altíssimo. O teu casamento vai acontecer porque Deus é fiel. E do jeitinho que ele prometeu. E se possível ele abre o mar, irmão. Se possível ele traz empresário para te dar de graça. Sabe por quê? Porque o que Deus não faz o mundo não pode fazer. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Deus vai visitar a tua casa, vai te abençoar, vai. Sabe por quê? Porque Deus não me trouxe aqui para te amaldiçoar não, que eu não tenho nem esse poder. Deus me trouxe aqui para te dizer que não tem barreira e não tem muralha que possa impedir o trabalhar de Deus na tua vida. Porque Deus é fiel. Aleluia! A Bíblia diz que a muralha é grande. Muito grande. Eu vou finalizar aí. Muito grande. E aos olhos humanos, pastor, não tem como derrubar. Como derrubar uma muralha de aproximadamente 2,20 metros, se não me falha a memória. Com algo no meio. Que as muralhas eram bem construídas naquela época com pedras altas. Soldados caminhavam em cima. E Deus falou bem assim, ei Josué, eu vou te dar a cidade de Jericó, eu vou te dar o rei nas suas mãos. E quando Deus promete, ele cumpre. Eu nunca vi uma promessa de Deus. Ele falou, vou abrir o mar para Moisés, porque clamas a mim. Diga ao povo de Israel que marche. E os egípcios que hoje viram, nunca mais o verão. E assim foi. Por quê? Porque Deus é fiel. Moisés, eu vou humilhar os deuses do Egito. E ele manda 10 pragas, humilhando 10 deuses que tinham no Egito. Moisés,
vou fazer e acontecer. Eu vou mandar codorna, e codorna apareceu. Eu vou mandar uma nuvem para cobrir o frio, para de noite não ter frio para vocês. E vou mandar uma nuvem, ou vou mandar uma coluna de fogo, uma nuvem de noite, para que vocês não morram. Uma coluna de fogo de noite e uma nuvem de dia para você não queimar vivo. E assim foi. Sabe por quê? Porque Deus não mente, pastor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que Ele prometeu na tua vida vai acontecer, queira Satanás ou não, vai acontecer. A única pessoa que impede de Deus fazer algo na tua vida é você mesmo. Quando você acorda de manhã e fala, eu não aguento mais ser crente, Deus fala bem assim, mas eu aguento ainda ser o teu Deus e te abençoar, porque eu não desisto de você por nada. Glória a Deus. Josué, eu estou entregando nas tuas mãos. Faz o seguinte: pega o sacerdote, bota para andar com buzina na mão e rodeia por um dia. Ler a Bíblia é fácil. Difícil é você estar lá na muralha de Jericó. Quando você pisa, uma pedra fura seu pé que é atravessado. É assim, não é? Quando já subiram em monte aqui? Quando sobe que escorrega, a vontade chega no meio do caminho, o pé de serra, quando chega no meio do caminho, fala assim, eu vou voltar. Porque se não é vida, eu vou falar com Deus no meu quarto. E Deus fala bem assim, hoje eu quero o seu sacrifício. E você não pode voltar porque dá medo de voltar sozinho no meio do caminho. Aí você tem que subir, né, bicho? Aí você pisa em falso, o pé entorta. Você olha do lado, tem um bicho. Caminha comigo do lado da muralha de Jericó. Você vai andando em pedra pontiaguda. Resto de pedra que caiu no meio do caminho, quando eles estavam construindo a muralha. Pessoas olhando. E alguém se cansando, dizendo assim, eu não aguento mais. Porque nem todo mundo fazia maratona ali, corria todos os dias. E eles têm que andar. Falei assim, não, se não for todo mundo, Deus não dá vitória. Porque não trabalhamos sozinhos, trabalhamos em conjunto. Porque a igreja é um conjunto, onde um sente a dor do outro e a alegria do outro também é sentida. A igreja é um conjunto formado pelo dedo de Deus. Glória a Deus. Imagina de quando um cai falando, não aguento mais, alguém segura na mão e fala assim, vamos, irmão. A vitória é de todo mundo. Glória a Deus. Dá a primeira volta, o primeiro dia, o pé está cortado, fala, ufa. Aí alguém olha e fala assim, amanhã de novo. Aí quando chega no sexto dia, eu imagino Josué deixando para falar no último dia, pastor, porque a gente fala assim, né? Se falar que tem 7 voltas no último dia, ninguém vai. Quando chega no último dia, Josué fala assim, amanhã a gente tem um culto diferente, irmãos. Que culto é esse? Vamos acordar mais cedo? Perto da madrugada, a Bíblia vai dizer que na madrugada aproximadamente, levanta todo mundo, os sacerdotes estão esperando. E a Bíblia diz que Josué fala assim, ei, hoje vamos começar mais cedo. Eu imagino alguém dando com um sono desse, mas é bom que a gente termina ligeiro e volta para dormir. E Josué fala, porque hoje Deus mandou dar 7 voltas, porque 7 é o número da perfeição. Glória a Deus. Imagina a dor, irmão. Pessoas dizendo, eu não aguento mais. E alguém dizendo assim, mas tem que aguentar, porque na obra de Deus a gente não para. A gente não desiste. A gente vai até o fim. Porque quem nos chamou garante a nossa vitória. Glória a Deus. Quando chega na 7ª volta, um ajudando o outro, a dor inesquecível. Os pés doendo, dizendo assim, quando eu chego em casa, eu tenho que botar esse pé dentro de uma água de sal. Porque eu sei que vou passar uns 3 dias dormindo. Porque a dor é muito grande, ele sentindo dor, o corpo, o sol escaldante. E alguém lá na frente, um líder dizendo assim, vamos, porque hoje Deus há de nos dar vitória. Nessa campanha, eu não sei se você já teve vitória, mas de uma coisa eu tenho certeza, que Deus não abriu essa campanha para deixar você da mesma cor, do mesmo jeito que você começou. Essa campanha é a campanha de você cantar o hino da vitória. Aí Josué fala assim, ei, terminou, juntou todo mundo naquele grupo, a concentração. Eu imagino alguém sentado, o pastor dizendo assim, eu não aguento mais, apoiando assim, se for gordinho que nem eu. Era uma prova terrível. É, Deus, o Senhor pegou pesado com a gente. Aí Josué fala bem assim, agora é a hora de cantar o hino da vitória. Sim, Josué, a gente rodou tudo, a gente fez tudo, mas tem soldado ainda aí dentro. O que é que a gente vai fazer? A gente não tem nada, tem as espadas. Como vamos
pular. Ele falou bem, se Deus falou que não era para a gente fazer nada. E vamos fazer o quê? Pera aí. Aí do lado de lá o sacerdote vai, quando toca a buzina, quando toca, aí Josué falou assim, agora só faça uma coisa, grite. Por quê? Porque nessa peleja ninguém terá que pelejar, porque o Senhor pelejará por nós e a gente calará e Deus nos dará do próprio. A Bíblia diz que quando dá um grande grito, imagina os inimigos do lado de lá dizendo assim, cá, no grito. Aí Deus ouve o grito do povo e fala bem assim, eu me incomodei com esse grito, agora eu dou o meu. Eu imagino só se Deus soprasse lá, pastor, ele sopra. Os estudiosos vão dizer que a muralha, pastor, não poderia cair nem para dentro, porque se caísse para dentro a poeira matava o povo. Se caísse para fora, caía por cima do povo, porque a gente está do lado da muralha. Deus enterra a muralha, segundo a história. Quando ele enterra, ele fala bem assim, ei, eu não dou qualquer coisa não, quando eu dou a bênção eu dou completa, sabe por quê? Porque a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dor. A bênção que Deus te deu não traz problema não. A bênção que Deus te deu te traz felicidade, gozo, vitória. Sabe por quê? Porque tu esperou muito tempo para receber. As 7 voltas que você deu, valeu a pena, porque vale a pena servir a Jesus Cristo de Nazaré. Vale a pena servir a Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que quando a muralha cai, as pessoas estão olhando, entram, tomam a cidade. Josué profetiza e fala bem assim, a partir de hoje, ai de quem reedificar essa cidade, porque o primeiro que edificar, o seu filho primogênito morrerá, e na entrega das portas, o último morrerá. Diz a Bíblia Sagrada, que depois lá em 2 vezes ou a primeira vez, um homem por nome de Eliel, bispo, e Eliel resolve reedificar a cidade, as muralhas de Jericó. Quando ele começa a edificar, o seu filho primogênito morre na hora. Quando ele vai terminar as portas, o outro morre, e a Bíblia diz assim, e se cumpriu como o Senhor falou pela boca do profeta. O que você quer dizer com isso, pregador? Eu quero te dizer que a tua boca, a tua oração, a tua profecia tem poder. O povo recebe a vitória. Aí ele fala bem assim, sabe o que é bom fazer o bom? O bem? Porque um dia você é recompensado. Aí às vezes a gente fala, vou fazer o bem para fulano de tal nada, ele não me vê, mas Deus vê. A Bíblia diz que quando invade a cidade, Josué para e fala para você, ei, vão atrás de Raabe, a prostituta, salve todos que estiver com ela, não toque nela, porque ela hoje faz parte da nossa equipe. E por quê? Porque ela ajudou os espias, guardou para que o nome do Senhor fosse glorificado. O que você quer dizer com isso, pregador? Eu quero te dizer que as muralhas vão cair na tua vida quando você começar a ajudar pessoas, quando você começar a fazer a diferença, quando você não começar a olhar para o lado nem para o outro. Ah, eu vou vir no culto limpar a igreja porque o pastor vai me ver. Não, quem te vê é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que te exalta, é Ele que te honra, é Ele que te dá, é Ele que faz pela tua vida. Sabe por quê? Porque a recompensa vem sempre do alto, amém? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Já foi. Não sei. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Muito obrigado pela oportunidade, o bispo, o pastor Ailton, os demais. Obrigado a todos vocês por emprestar os vossos ouvidos. Que Deus continue abençoando de uma forma ímpar, para a glória do santo nome dele. Eu espero em Deus que Deus tenha falado com cada um de vocês. Eu sei que eu não sou um grande pregador. O bispo, o pastor Ailton, os demais pregam muito mais do que eu, mas a palavra é de Deus, amém, irmão? Faço minhas palavras do profeta Samuel, 1 Samuel 7,12, e pôs uma pedra naquele lugar e chamou de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe você, amém?